né, nós éramos, né, uma família muito humilde, né? E eu fui visitar a cidade de São Luís e vi um liquidificador. Fiquei apaixonado pelo liquidificador, tá certo? Aí disse, quando eu cheguei, né, vi que era, né, fazia parte um motor, né, um rotor, e eu resolvi fazer um liquidificador. Aí disse, eu vou fazer esse liquidificador aqui na minha casa, tá certo? Aí eu fiz a hélice, tá certo? Só que eu não dobrei a hélice, tá certo? Como se faz hoje, 45 graus para baixo, 45 como é uma hélice normal de ventilador. Eu só fiz, tá certo? Deixar a hélice plana, né? Aí chamei todo mundo, né? Os colegas, a mãe, vamos no liquidificador, traz o que tem aí. Aí traz banana, traz abacate, bota dentro. Né? O pote do liquidificador era uma panela, uma lata de leite ninho, aqueles grandes, uma lata de leite furada. Aí eu botei o leite, né? E toquei. Rapaz, pensa, né? Foi lá pro teto. As frutas todinhas, subiu, bum! Eu queria ser cientista, né? Que eu tinha certa vocação, já advindo lá da cidade de Bacabal, Maranhão, que passa o rio Mearim. Então, fiz física, deixei um pouco, né, os concursos de mão, né? Deixei por lado os concursos. E quando a família exigindo que eu fizesse, né, uma profissão que seria uma profissão melhor, tá certo? Pediram até que eu fizesse engenharia. Eu terminei fazendo vestibular, fiz para matemática para complementar a grade curricular, tá certo? Do curso de física, que algumas disciplinas a gente não via no curso normal de licenciatura, né? E na época que eu fui fazer o mestrado, né, na Universidade Federal do Ceará, foi uma situação muito difícil, porque começaram a chegar as propostas, né? As propostas que eu tinha conquistado durante o meu tempo, que aqui naquela época as propostas vinham advindo de concursos públicos. Mas eu deixei todos esses, tá certo, para fazer a minha pós-graduação em Física, e sempre pensando, tá certo, de um dia ser professor. É aquela história que eu tinha colocado na minha cabeça, que eu queria ser professor, né? Professor de ciência, professor de Física, né? E da onde vem isso aí? Eu me lembro, o primeiro artefato que eu fiz foi um canhão. Um canhão, né? Não sei se o telespectador conhece, tá certo? No virabrequim do carro tem assim, tá certo? Tem dois sistemas excêntricos, né? Que giram o motor, e ele é encaixado, tá certo? Numa rosca sem fim, que é a transmissão do motor para as rodas. E aquilo ali a gente desencaixava, e em cima tinha um local que você adicionava a graxa. E aí eu tirava aquilo ali. Então eu botava pólvora, botava bucha, botava parafuso e botava bucha, ok? E botava um estopim, fazia um estopim. Pegava um cordão, né? Passava cola, misturava na pólvora, aí fazia o estopim. Você está ensinando como é que faz. Para tu ter uma ideia, com esse canhão, certo? Uma vez eu derrubei uma barreira. Eu fixei numa árvore, tá certo? Amarrei e toquei. A fulão foi tão grande, né? Eu também pegava canos, né, certo? Fazia um buraco, enchia de pólvora, torcia, né? Cano de bicicleta, aquele de bicicleta, né? Enfiava, fazia um buraco, enfiava na barreira, como se fosse para imitar os filmes de dinamite. Filme faroeste daquela época, tá certo? Que é dinamite, a gente fazia isso aí. E fui para a universidade, né? Terminei meu mestrado, né? Adivinha a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na pós-graduação? Montar uma oficina mecânica. Porque eu precisava, tá certo? Montar uma oficina para fazer os artefatos para uma melhor compreensão da ciência. Porque eu imagino a ciência teórica é muito boa, você tem uma visão, né? O cientista, quando estuda muito, né? Ele tem uma visão teórica e uma visão muito bem lúcida do fenômeno que ele está estudando. Mas para você passar isso para o estudante, já fica um pouco mais difícil. E aí eu precisava, né, preparar os experimentos para uma melhor compreensão. E aí nós montamos, né, fizemos, hoje no verdadeiro laboratório, né, Laboratório de Divulgação Científica, Ilha da Ciência, onde a gente apresenta vários
equipamentos, né, produzidos, né, e elaborados no próprio laboratório, o Ilha da Ciência, coordenado por mim, por estudantes de primeiro grau, estudantes de segundo grau, estudante científico, estudante de mestrado, estudante de doutorado, para uma melhor compreensão, tá certo? Mesmo eu sendo um físico teórico, né, uma formação básica em teoria. Praticamente eu utilizo a minha aula que eu dou para físicos, para engenheiros, mecânicos, engenheiros elétricos, computação, eu utilizo a mesma aula prática, eu utilizo para o mirim de física, que é para crianças de 8 a 12 anos, ok? Então eu preparo a prática, né? Claro que a prática é uma coisa assim, ele vai medir e vai compreender os fenômenos, né? Ele não tem o embasamento teórico. Mas só essa convivência, certo, de laboratório, a convivência de ele estar junto com o cientista, a convivência de ele estar dentro da universidade e de ele discutir, porque além do mirim de física, nós temos uma sessão de conferências, palestra de revisão, então isso ele tem contato com o cientista. Ou seja, com esse curso mirim, o que vem para mim de volta é encontrar os egressos desse curso mirim e de chegar na rua e dizer para mim, professor, se não fosse aquela experiência na universidade, hoje eu não estaria sendo um grande médico, um grande advogado, um grande físico, um grande engenheiro, porque o mirim de física, na verdade, é o despertar, né? E isso não precisa ser necessariamente, certo, na universidade através dos mirim de física, ou mirim de química, né? Ele precisa também, no próprio colégio dele, participar das exposições científicas e o professor motivar para que ele faça uma boa concepção do que é a ciência. Às vezes eu sou muito reprovado, né, criticado por essa frase, eu dizer que a ciência não faz parte da cultura brasileira, né? Mas eu acho que não faz parte neste momento, ou seja, o povo brasileiro ele não tem assim, uma vocação científica que é determinante em outros países.